Olá, vamos continuar? As crônicas dessa vez são da Carla Alessandra Ferreira. Esta que eu vou ler agora se chama Se For para se Arrepender. Como todos sabiam, o medo não era sua companhia. Ela havia nascido forte, destemida e determinada. Não sabia se esse comportamento fora herdado ou adquirido com as dificuldades passadas, mas estava presente, companheiro de todos os dias. Nesse momento, casada, com filhos, vida estabilizada, as lutas existiam, as conquistas não eram tão constantes, pois não havia muito mais a conquistar. Mas ainda estavam na lista de desejos a realizar. Enfim, a vontade de mais permanecia frequente. Uma frase solta, ouvida há mais de meio século atrás, ainda fazia sentido e foi lema para a sua vida. Abre aspas. Se for para se arrepender, arrependa-se do que foi feito e não do que não fez. Fecha aspas. Nessa idade, olhava a sua linha do tempo e não encontrava arrependimentos, e sim muitos feitos realizados, confirmando o lema escolhido e que a tornaram o que era. De personalidade forte, orientou e aconselhou cada filho, sempre confiante que estava fazendo o melhor, sobretudo por ter passado por muitas situações e não querer que sofressem sem necessidade. A eles ofereceu uma vida mais fácil que a sua própria. Boas escolas, cursos os quais escolhessem, sem preocupações, nunca precisaram trabalhar, apenas estudar. Faculdade ela fazia questão de pagar. Assim, a única preocupação seria estudar. Provavelmente, na tentativa de acertar e proporcionar algo que não teve, ofereceu facilidades em demasia, e as mesmas acabaram por anular a vontade e a determinação. Mas a dedicação ao trabalhar, eles, os filhos, conseguiram assimilar. No entanto, a certeza que tinha era de ter sempre tentado acertar, e o amor dedicado, se orgulhar, sem o menor arrependimento carregar. Paciência é o que mais queriam. É o título da próxima crônica. Também num formato bem diferente. Sempre foi taxada de impaciente, mas o que ninguém enxergava era o que ela fazia. Acordava e eram 2 para arrumar. Ela restava apenas se ajeitar. Dar banho, cozinhar, fazer lição e almoçar. Sem contar na mochila, lanche e agenda para revisar. Sua mãe sempre a orientou. A infância é a fase mais importante. Sua presença é indispensável. Como conciliar tudo num único dia? Normalmente, tudo era finalizado, com certo nível de estresse e muita tensão. Paciência perdida em alguma outra dimensão. Chegava a hora da próxima atribuição. Trânsito, paciente, consultório. Ainda não terminou, pois tinha arrumação. E depois, para o trânsito, ela voltava. A tartaruga à sua frente era sempre presenteada com uma bela buzinada. O estresse retornava. Ouvira falar que paciência não é sinal de lerdeza. No entanto, para ela,
Esses adjetivos engatinhavam abraçados. Para o tempo render, esportes foram adicionados. E então ela chegava à porta da escola, sempre cansada. Trânsito novamente. E a primeira atribuição retornava: dar banho, cozinhar, jantar. Mas antes precisava pensar na refeição. Supermercado, açougue, sacolão. A maratona ganhava prorrogação. Televisão e pés para cima. Somente após a última arrumação. Ir para a cama ela resistia, pois uma certeza ela tinha: amanhã tudo recomeçaria. E nem vou contar se algum deles doente ficar, pois seria ela que correria para lá e para cá. Essa é a rotina das mães de hoje em dia. Paciência é o que elas mais queriam. Muito bom. A próxima, uma boa cartilha. Quem a via de longe a rotulava de esnobe. Cabeça ereta, roupas literalmente bem cortadas e costuradas. Afinal, os quilos a mais que a acompanhavam desde a segunda gestação, à época, lhe dificultavam encontrar belos modelos. Mas a costureira, que pelos anos já havia se tornado uma amiga, entendia como ninguém seu corpo e o bom gosto. O marido nunca deixou de mimá-la, sempre lhe presenteando com os tecidos que ela mais gostava. Adorava vê-la bem apresentada. Os modelos sempre estavam acompanhados de uma bela maquiagem, unhas bem feitas, perfumada, sem exagero, e um belo par de salto alto. Sua timidez lhe dava um ar de superioridade, mas depois que a conheciam, todos descobriram que a carranca que ela trazia era sua armadura. Medo misturado com autopreservação, o oposto do companheiro, que era muito extrovertido, se completavam como manteiga e pão. Em casa, no fim de semana, não era diferente. Nunca abriu mão da vaidade. Aos filhos transmitiu esses cuidados. Desde criança sempre cuidou para que estivessem bem arrumados. Era avessa ao riso, mas a família era sua alegria. Não fazia carinho, mas estava sempre ao lado. Carregava os filhos e seus amigos para cima e para baixo, mesmo cansada, após um dia de serviço. Ainda que a face demonstrasse estar brava, era a maior defensora, mesmo que não assumisse, e muito menos admitisse. Contava com orgulho dos grandes feitos, mas discorria um sermão assim que precisasse, e não admitia a falta de educação. Seus conselhos, por menos que gostássemos ou aceitássemos, eram repletos de razão. Afinal, ela sempre foi a dona da razão. Ah, que saudades que eu sinto dessa senhora em questão. Ela era a família, sem ser família. Falava que nos criou para a vida, mas hoje sei que era pura falação, pois o que ela mais queria era a nossa atenção. Esse amor de mãe que nunca será superado. Esse amor de filha que virou mãe. E que, em retrospectiva, age como sua própria mãe. Afinal, aprendeu numa boa cartilha e que agora entende: amor de mãe é dar proteção.
Próxima crônica chama-se Lembranças de uma Festa na Piscina. Bom, né? Tenho certeza que era um sábado pela manhã. A data não me lembro, muito menos o ano, mas ainda era uma criança. Chegamos logo cedo. A casa era bem simples, chão de cimento vermelho encerado. Acima, na parede, uma fileira de treliça que ajudava na ventilação e uma escada alta de madeira que levava a um banheiro. Era a nossa primeira parada do sábado. Mamãe e eu sentamos para esperar e então fomos surpreendidas com a história da semana. Abre aspas. Helena, o Marcelo bateu o carro. Fecha aspas. As mãos da minha mãe foram à cabeça e depois à boca, onde ficou por um longo tempo. Ela sabia das dificuldades que passaram para comprar o carro, a adoração do marido pelo mesmo, mas ficou esperando o desfecho da história para entender o acontecimento. Abre aspas. O Marcelo pegou o carro escondido. O pai estava viajando a trabalho e quando eu percebi, ele já estava de volta, com o desespero estampado no rosto, as lágrimas demonstrando que alguma coisa estava errada. Entrou direto para o quarto em estado de choque, sem nenhuma palavra. Não houve o que eu falasse que o fizesse sair de lá. A coragem chegou apenas no terceiro dia, quando o Luiz retornou de viagem e gritou para que ele viesse à cozinha matar as saudades. Foi então que, com muita coragem, ele contou a novidade ao pai, que, sem reação, pegou a chave do carro e mandou que fosse comprar um maço de cigarros na padaria. Ele só fumava quando ficava nervoso. Eu e o Marcelo não entendemos, mas para não contrariar o pai, ele foi. Voltou, sentou ao nosso lado e, após uma conversa bastante calma para a ocasião, decidiram que ele faria as horas extras necessárias para arcar com o conserto do xodó do pai. Fecha aspas. Minha mãe então tirou as mãos da boca, soltou o ar que ainda estava preso e falou que o Luiz tinha tido uma ótima psicologia para tratar o assunto. Tirou o filho do seu auto-isolamento e ainda fez com que ele voltasse a dirigir, reduzindo um possível trauma. Não sei quantos anos eu tinha ao certo, mas a história de uma manhã de sábado, na manicure, para minha mãe fazer as unhas, ficou armazenada na minha memória. Muitos anos depois, eu já era mãe e num sábado cinzento, sem o calor esperado, teríamos a comemoração do aniversário do filho de uma amiga à beira da piscina. Arrumei troca de roupas para as crianças, mas tinha certeza que não seriam usadas e, portanto, não levei boias. No entanto, mal chegamos à festa e, frente a uma deliciosa piscina e um grupo grande de crianças, a solicitação foi geral. Queriam entrar e aproveitar. Conseguimos uma boia redonda para Beatriz. João sabia nadar, assim como a maioria, e foram curtir a piscina, como se o sol estivesse nos fazendo companhia. Eu conversava com a tia do aniversariante, que há tempos não me encontrava, pois ela estava morando no interior. E de repente saio correndo de roupa, sapatos e pulo na piscina. Os olhares de todos
se viraram para mim. As pessoas sem entender nada. Mergulho, pego a Beatriz nos braços e por um tempo continuo a brincar com as crianças, como se nada tivesse acontecido. Nesse momento, só lembrava das palavras de minha mãe, que a melhor psicologia era continuar a fazer o que estava fazendo sem trauma. Percebi os olhares da maioria das pessoas naquele instante. Já haviam percebido que a Beatriz havia se soltado da boia e por pouco não se afogou. O reflexo de pular na piscina, logo ter percebido minha filha escapar da boia, foi tão rápido quanto lembrar da história que ouvira no salão, onde ela, minha mãe, ia toda semana se arrumar. No dia seguinte, Beatriz foi matriculada na natação, virou uma exímia nadadora, participou de inúmeras competições e adora uma piscina até hoje. Ai, muito bom, né? Vamos mais uma ou ficamos por aqui? Vamos mais uma, né? O poder para ensinar. Helena sempre emanou poder. Não podia ser diferente. Foi assim que aprendeu, para que nunca se sentisse inferior. As cicatrizes há muito não a incomodavam, mas o rosto sem um sorriso deixava todos reticentes, e poucos, apenas os muito próximos, se atreviam numa brincadeira. Normalmente, onde chegava o silêncio pairava, principalmente nas salas de aula, e assim conseguia transmitir o conhecimento adquirido nos anos de profissão, como professora do primeiro ano do ensino fundamental, que ela sempre amou ensinar. As crianças que no início se sentiam apreensivas, no final do ano, lamentavam a troca para o ano seguinte. Ela lecionou grande parte de sua jornada do magistério na mesma escola. Não tinha vontade de mudar. Lá já tinha amizades e todos conheciam seu trabalho e dedicação. No entanto, na época, as crianças que algumas vezes não tinham passado pela pré-escola, devido à falta de vagas e algumas vezes desconhecimento dos pais, faziam um período de adaptação para depois um remanejamento e eram divididas em salas de acordo com suas habilidades. Certo ano, atendendo a uma solicitação da amiga de longa data e diretora da escola, ela ficou com uma turma que não era das mais hábeis. Lembro-me de sua indignação, afinal havia trabalhado muito e este não parecia um sinal de reconhecimento. Mas Helena sempre foi muito orgulhosa para não aceitar o desafio ou desistir e se comprometeu com os pequenos. Não foi um ano fácil. Ela se dedicou como nunca. Em casa éramos sempre escalados para mimeografar folhas de atividades extra. E em julho, as folhas unitárias foram transformadas em cadernos de atividades. Ela entendia que as crianças precisavam descansar e brincar, mas também sabia que não podia desperdiçar tempo. 30 dias nessa fase fariam muita diferença. E assim, sem exageros, ela providenciou atividades para cada dia das férias. Em outubro, foi escalada para ajudar numa festa. Ela havia conseguido, as crianças já estavam alfabetizadas
e receberiam seu primeiro livro de histórias, o qual conseguiriam ler sozinhas, algumas para os pais que não eram alfabetizados. A emoção foi geral. Mães, pais e crianças não se continham de tanta felicidade. Sua amiga e diretora da escola, extremamente agradecida, lhe confidenciou que o pedido só havia sido feito pois tinha certeza de sua capacidade. Mamãe só deixou as aulas difíceis quando se tornou coordenadora, mas a festa do primeiro livro de história se tornou frequente. Ai, ai. É tão lindo isso, né? Eu, como professora aposentada, me identifico muito. Bom, alongamos um pouquinho, mas valeu a pena, né? Tá bom? Então, ficamos por aqui e voltamos no próximo vídeo para seguir com as crônicas da Carla, tá bem? Até lá. Tchau.